Acho que eu consigo. Deixa eu só botar aqui a... Ah, já está gravando. Então, agora começamos oficialmente. Então, bem-vinda, Magda, que está com o login do Gabriel, um amigo. Ela estava me contando um acervo que ela está montando lá junto com a família do Gabriel Levi. Então, quem chegou antes viu, né, o trabalhão que estamos tendo, que vai inaugurar hoje. Mas a Magda é uma multi-artista, né? Trabalha com musicologia, com etnomusicologia, com educação, com canto, com performance, com tudo um pouco, né? Ela é uma pessoa... Eu sou fã, e é o que eu sempre digo, eu tenho o prazer de chamar ela de amiga, e as energias batem, a gente tem ideias parecidas, a gente se dá bem, a gente se diverte, a gente se indigna pelas mesmas coisas, então é um prazer te ter aqui virtualmente na UFMT para falar de uma coisa, como a gente já falou algumas vezes, né? Falar sobre música indígena no Mato Grosso é essencial, e eu acho que a gente precisa falar isso cada vez mais, trazer mais e mais e mais, e agradeço imensamente a tua presença. Eu vou ler um pouquinho do teu currículo para o pessoal que não te conhece, que com certeza vai te conhecer, e eu já vou pedir, assim, como a gente está numa plataforma virtual, né? Quem puder, por favor, abra suas câmeras depois para a gente poder ter uma interação um pouquinho maior do que só ficar falando para o nada. Então, e também acho que as interferências, se quiser fazer ou pelo chat ou diretamente abrir o microfone, de boas, para ter esse toque um pouquinho mais humano, né, do que a gente só ficar falando para a tela, conversando com a tela. Vou ler o currículo da Magda. Então, a Magda Pucci é musicista brasileira, arranjadora, compositora, cantora e pesquisadora independente de músicas do mundo e das culturas indígenas brasileiras. Ela é formada em música pela USP e mestre em antropologia pela PUC de São Paulo. Tem também um doutorado em pesquisa artística pela Universidade de Leiden, na Holanda. Como diretora musical e fundadora do Mauaca, um grupo de música com sede em São Paulo, já produziu 5 CDs e 4 DVDs, fazendo turnês em mais de 8 países e no Brasil inteiro. O grupo recebeu o Prêmio de Profissionais de Música da PM em 2017 e em 2019. Além disso, além de performer, ela é autora de livros relacionados a temas indígenas de educação musical e trabalha como educadora musical ministrando oficinas e cursos de música. A Magda é professora convidada em cursos de pós-graduação e extensão de universidades como a Unicamp, a Unespar e a UFGD de Grande Dourados, que está pertinho da FMT. Ela trabalhou em projetos musicais em colaboração com comunidades indígenas brasileiras, como os Kayapós, os Guarani Kaiowá, os Unicuim, o Painter Suruí e outros. Painter Suruí, não é Painter. Painter está na Inglaterra. Além de projetos sociais com crianças e refugiados. A Magda tem publicado artigos na revista como Música Popular, a Vibrante, a Revista da Bem e outros. Seus interesses incluem musicologia cultural, música indígena brasileira, pedagogia das músicas do mundo, etnomusicologia aplicada e ou participativa. E a experiência da Magda com temática indígena se aprofundou ao realizar seu mestrado em antropologia sob orientação da professora doutora Carmen Junqueira e da professora doutora Beth Midlin, quando desenvolveu pesquisa sobre arte oral do Paiter Suruí de Rondônia, pertinho do Mato Grosso. Desde 2005, ela desenvolve projetos de divulgação e promoção da cultura indígena a partir de publicações de livros e também de espetáculos e intercâmbios entre indígenas e não indígenas, como o CD e DVD rupestres sonoros O Canto dos Povos da Floresta, que é resultado da pesquisa realizada durante seu mestrado com recriações de músicas dos povos Kayapó, Paiter Suruí, Icolém Gavião, Tupari, Unicuim, entre outros. Em 2011, a Magda teve em contato com 6 grupos da Amazônia, com o Mauaca, onde foram realizados intercâmbios com músicos Icolém Gavião, da Rondônia, Paiter Suruí, também Rondônia, os Cambeba do Amazonas, Unicuim do Acre, Caritiana, Rondônia e Comunidade Baiorá do Amazonas, e com a participação especial da Marli Miranda.
A Magda, ela ministra oficinas e cursos em diversos espaços culturais e universidades e é curadora e diretora do Estúdio Mauaca, onde oferece oficinas e cursos e shows ligados a tradições musicais mundiais. Foi convidada pela Faculdade de Educação da Unicamp, onde ministrou o curso Musicalidades Indígenas. Foi professora convidada do pós-graduação em Educação Musical da Escola de Música em Belas Artes da Unespar, em Curitiba, e da pós-graduação Lato Sensu, a Arte de Ensinar no Instituto Singularidades, em São Paulo, além de estar sempre aí dando e fazendo um monte de coisa, como a Magda sempre faz. Então, Magda, bem-vinda, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. A fala é tua. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação aí longa, nem precisava falar tudo isso. Eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente poder ver a carinha de vocês, se vocês puderem, ajuda um pouco nessa interação aí. Tem gente que falou que prefere ficar sem aparecer. Legal. Bom, eu não sei se aqui o público é mais específico da educação musical, mas eu vou apresentar alguns aspectos principais de alguns grupos indígenas, não dá para apresentar de todos, obviamente, e também vou fazer algumas escutas para a gente conhecer, né, esses sons, né, que eu imagino que não sejam muito conhecidos de vocês. Eu não sei se alguém de vocês tem algum trabalho específico com grupos indígenas. Vou compartilhar aqui a minha tela para ficar mais fácil, inclusive também para a gente poder já soltar os áudios, vocês poderem ver as imagens, que eu acho que ajuda bastante, tá? Então, vamos lá. Bom, então aqui a gente, eu vou falar muito rapidamente, embora o Léo já tenha apresentado, eu vou falar um pouco dessa minha inserção no mundo indígena, né, das músicas indígenas, como é que ela acontece, né, pensando que há 20, 30 anos atrás ainda era muito difícil a gente ter acesso aos materiais indígenas, aos discos, aos acervos, né, ainda é hoje, mas há 30 anos era bem mais complicado. O primeiro disco que eu ouvi foi esse, lançado na Itália, que eu, numa viagem familiar, eu consegui adquirir, foi o meu primeiro disco comprado na Itália com uma produção italiana, para vocês verem a dificuldade que é a gente conseguir ouvir esses materiais. Hoje o disco está disponível na Smithsonian, né, no site da Folkways, e é um disco que tem músicas dos Camaiurá, Suiá, Craô, Bororo, e algumas gravações daí depois eu fui utilizar nos meus trabalhos. O outro música que eu ouvia bastante era os Três Cantos Nativos Craó, porque eu participei muito ativamente do movimento coral, naqueles encontros da Funarte. Essa era uma música muito cantada, um arranjo do Marcos Leite, não sei se vocês conhecem, que é uma música que marcou muito o movimento coral, e praticamente todos os grupos cantavam. Hoje eu vi, inclusive, gravações na Coreia, no Japão, na China, em vários lugares dos Estados Unidos. Enfim, é uma música bastante cantada por muitos corais, grandes principalmente. Vou mostrar aqui também o Nozaniná. O Nozaniná foi uma música que foi gravada no início do século passado, pelo Roquete Pinto, numa expedição pelo Rondon. Villa-Lobos tinha acesso a essas gravações e usou esse tema do Nozaniná, Nozaniná, Norecuacua, que foi gravado por várias pessoas, pela Marlon Miranda, por vários corais também, e era uma música que eu também tinha bastante acesso, porque eu trabalhava nesse ambiente coral e era um arranjo que também era bastante realizado. E esse aqui é o fonograma, né? A gravação, a partitura original do Roquete Pinto, e do lado tem a partitura já arranjada do Villa-Lobos. Vou tocar aqui um pedacinho para vocês verem como é que era o canto dos nativos. Tá, e vou mostrar só um trechinho, porque o nosso tempo é curto, e vou mostrar aqui um trechinho do Nozaniná.
Então, isso eram as referências minhas que eu tinha, nós estamos falando aí de década de 80, né? Quando eu ainda estava na faculdade, fazendo regência coral, estudando música renascentista, música romântica, tocando piano, quer dizer, num outro ambiente, mas esses assuntos já estavam me interessando, né? Embora eu não estava trabalhando diretamente com isso, mas nas minhas atividades esse repertório aparecia. Depois eu tive acesso a esse LP, que é um LP antológico, o primeiro LP produzido no Brasil com cantos indígenas, que foi gravado pelos irmãos Vilas Boas, que tiveram no Xingu, criaram o Parque Indígena do Xingu, né? E nesse longo período eles fizeram algumas gravações ótimas desses povos, Camaiorá, Iaualapiti, Kayapó, Juruna. E esse LP ele foi seminal para a música popular brasileira, principalmente porque ele influenciou Gilberto Gismonti, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Marlon Miranda. Muitos artistas ouviram esse disco porque era um disco comercial, encartado inclusive em revistas tipo Manchete, revistas populares, né, nas bancas. E então muita gente ouviu. Isso nós estamos falando na década de 70, final da década de 70, em plena ditadura, né? Então, tinha um pouco esse interesse de saber quem eram aqueles grupos que estavam sendo exterminados, né? Que essa notícia corria pelo mundo afora, de que já havia uma empreitada muito intensa de aculturação e de integração, né? Uma integração no sentido militar, né? De trazer os indígenas para o mundo ocidental. E isso era tipo um tesouro, né? Que ia ser perdido, que nunca mais ia ter. Então, tinha todo um interesse em conhecer as buscas desses grupos, né, que estavam em eminência de serem dizimados. E como o Parque Xingu tinha toda uma aura em torno de quem eram essas pessoas, né, esses grupos que estavam ali nesse lugar, o CD, o LP causou comoção na vida artística, então muitos se aproximaram. Eu até falo na minha tese de cada caso desses que eu cito aqui, do Egberto, do Milton, do Caetano, como eles se aproximaram da música indígena e fizeram projetos relacionados a esse repertório que acabou influenciando de alguma maneira, cada um à sua maneira, a sua obra, né? O outro disco que foi fundamental na minha existência foi esse, o Paiter Merevá, lançado também no final da década de 70, gravado pela Betty Mindlin, uma antropóloga importante que trabalha com os Paiter há 40 anos, e a Marlon Miranda iniciando as suas gravações de campo ao lado de Betty Mindlin, né? E aí tinha vários cantos desse povo, né? Paiter Merevá significa, os Paiter cantam, Merevá significa cantar na língua Paiter. E esse disco ele foi importante para mim, principalmente, porque eu ouvi uma canção que abriu muito as portas para adentrar esse mundo indígena, né? Antes, porém, a gente teve o Hu, que foi também um disco importantíssimo, que já eram recriações da Marluce, isso já na década de 80, né? A Marluce já estava completamente envolvida com isso e fez um disco maravilhoso. Eu vou mostrar um trechinho rápido aqui. Com o Akiti, né? Encontrei isso na internet sobre ele. Vou colocar aqui. Isso aqui é uma gravação da Marluce com Gilberto Gil. Araruna, que foi uma música que até hoje ela canta. Vocês estão ouvindo bem? Então, esse é um disco que assim, eu considero muito importante para a gente conhecer uma diversidade grande. São recriações com o Akiti, com o Benjamin Taubik, com o Gilberto Gil, com o Coralusp, né? O coro que chamava Ihu, que era dirigido pelo Tiago Pinheiro. Tem versões belíssimas de diversos grupos, Yanomami, Pacanova, Tupari, enfim, a Marluce fez um trabalho
maravilhoso que eu super recomendo, está na internet, disponível no YouTube, é muito fácil de acessar, né? Fora as gravações de campo, né? Que às vezes as gravações de campo elas têm uma certa dificuldade de fruição, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Deixa não está mudando de tela aqui, peraí. Aí foi. Mas, depois de um tempo, muitos projetos eles foram sendo produzidos pelos próprios indígenas. Então, a partir da década de 90, a gente passa a ver uma produção dos indígenas querendo se gravar através de associações, editais, né? Então, houve uma série de discos. O primeiro foi esse aqui do Memória Viva Guarani, Irandeira Coarandu, que era uma reunião de vários corais Guarani aqui do litoral de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que se reuniram e fizeram esse disco, um disco comercial, que era vendido em lojas, né, normalmente, e outros projetos, como o dos Yanomami, esse do Romapani, os Cafunas é um recentemente lançado, e o da Joana Ticuna, que também foi lançado ano passado. Então, a gente percebe uma profusão e na melhora também do acesso a esses materiais atualmente, né? E muita coisa na internet, muito YouTube, muito material que está disponível em sites, etc. Então, hoje a gente não tem mais desculpa para dizer que não tem como acessar esse material, porque ele está muito mais facilitado nesses últimos 20, 30 anos. Como eu disse, a porta de entrada para esse repertório foi uma música chamada Coichangaré, que era um canto dos inimigos dos Paeté Suruí, no qual eu me apaixonei por esse tema, e a partir dessa música eu conheci um universo muito grande, né, do jeito de viver, do jeito de pensar dos Paeté Suruí. Vou mostrar uma gravação, que foi a gravação que eu ouvi, um trechinho só para vocês conhecerem. Kochamara, 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 hiri pa mi chamara, kochamara, chamaya pa mi chamara, kochamara, 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 kochamara. Okay. E aí, pelo contorno melódico, pelo jeito que a música se desenvolvia, ela não tinha um centro tonal, ela ficava num semitom no início, depois fazia uma curva descendente numa quarta aumentada. Isso é muito bonito, eu fiquei muito intrigada com essa canção. E eu já estava produzindo o meu grupo Mauaca, o segundo disco, a gente estava já em estúdio, e assim, em meia hora eu fiz um arranjo rapidamente ali no estúdio e gravei com as cantoras do Mauaca. Então, aí começou a minha atividade de recriar temas indígenas. Como vocês viram, é uma melodia curta, mas eu vou criando camadas para ela e vou criando uma narrativa também, que ela começa sotuna, ela é um canto antropofágico, é um canto de guerra entre dois grupos inimigos, né? É considerado um canto antropofágico, porque fala, eu vou comer você, eu vou comer seu fígado com farinha, eu vou comer carne crua. Então, é uma ameaça de um grupo inimigo aos Paeté,
de que eles estão num território que eles não deveriam estar e tem uma fricção ali, um conflito. E aí, meio que sem saber, eu criei essa narrativa, porque eu não sabia desses detalhes, obviamente, quando eu fiz a recriação. Como eu disse, eu ouvi, já me apaixonei, já gravei. E depois, abrindo os livros da Betty Mingley, conhecendo mais essa história, aí eu conheci todo o conflito que essa música trazia e que trazia uma história deles. Que realmente esse fato aconteceu, né, num momento remoto, que não se sabe quanto, um grupo inimigo ameaçava os Paiter de morte, né, e faziam esse canto de guerra, mas por uma façanha ali das mulheres, elas conseguiram escapar e soltar os homens, e aí eles então puderam sobreviver, né? Então essa música, ela não é só uma cantiga, ponto, ela conta uma parte da história dos Paiter Suruí, e ela era meio um tabu, porque para eles era um momento de fraqueza, porque eles quase foram dizimados. Então, toda vez que eu chegava na aldeia para perguntar a eles o que significava essa música, eles despistavam e não queriam me dizer. E aí, depois, um dia, conhecendo o próprio Uratana, que foi quem gravou essa versão que vocês ouviram anteriormente, ele me contou, agora eu canto essa música como se fosse uma cantiga de niná para minha netinha, né? Então, foi uma música que foi ganhando novos significados, ela foi se ressignificando literalmente, né? Porque ela antes era um canto de externo, de uma ameaça, e depois ela virou uma cantiga de niná, e depois ela foi para os palcos com Mauá, que a gente cantou isso com Suruí, e é uma música que hoje se faz muito nas escolas, porque ela entrou num livro didático meu, Outras Terras, Outros Sons, e é uma música que foi para o espetáculo infantil do Mauá, que é uma das músicas preferidas das crianças, né? Então ela fez um percurso, né, de longo e de difusão também para outros ambientes, sempre causando um encantamento muito interessante, né? Então eu gosto muito de dizer que as músicas indígenas, elas não precisam ficar fechadinhas lá nos seus acervos ou nos seus espaços, se a gente consegue trabalhar de uma forma efetiva, dando seus contextos, contando suas histórias, a gente consegue jogá-las em outros espaços, né, que não são os espaços originais, e trazer informações e conhecimentos sobre esse grupo, né? Opa! Aqui um pouquinho sobre o meu trabalho quando eu fiz meu mestrado em antropologia, porque eu fui convidada pela Betty Mingley para fazer esse trabalho de digitalização do acervo. Ela tinha mais de 300 horas de gravação desse grupo, né, dos Paiter Suruí, e ela queria que eu organizasse, catalogasse e devolvesse o material para eles, né, em CDs e material digital, porque estava tudo em fita cassete. Então, a minha imersão total foi nesse processo de trabalhar com os Paiter. Aqui a gente tem uma linguista, na Sueli, da UNB, e no meio tem o Uraan Suruí, que foi meu braço direito nas traduções, e a gente então ficava com os Corubei, que eram os mais velhos, aqueles que detêm o conhecimento da língua e o conhecimento dessas mitologias, das narrativas, das canções, junto com os professores jovens indígenas, né, Paiter, que estavam nesse processo de aprender uma série de narrativas e cantigas que eles não sabiam, né? Então foi muito bonito desenvolver esse projeto com eles. Eu chegava lá com o meu computador e tudo digitalizado, e ia fazendo a tradução simultaneamente com eles e anotando tudo. E esse material, aqui mais uma cena, né? Aqui, essa de azul aqui na lateral é a Betty Mingley, né? Aqui os professores Suruí, aqui um senhor explicando, né, como é que era a narrativa, e as músicas sempre estão entremeadas nessas narrativas. E assim se gastava horas, né? A gente ficou trabalhando durante muitos anos, 3, 4 anos, nesse processo de digitalização, né? Então foi aí que eu realmente, aqui as crianças, Paiter Suruí, que eu tenho um carinho especial, aqui a Betty, com 2 gerações de Suruí, né? E foi assim que eu fiz o meu mestrado, baseado nessa experiência que eu chamo de etnomusicologia participativa, porque eu estava fazendo um trabalho para os Paiter, né? Quer dizer, estava a serviço deles para digitalizar e devolver esse material usando as categorias que eles definiam ao ouvir as músicas, e os mais velhos definirem como é que isso tinha que ser organizado, né? Foi um projeto que durou 5 anos e que se converteu nesse livro, parte dele, né? Que é um livro usado nas aldeias indígenas, nas escolas bilíngues, porque hoje boa parte das aldeias indígenas tem as escolas na língua nativa e na língua portuguesa, né? Então eles precisavam de um material
nas duas línguas para poder desenvolver. Então, parte dessas traduções vieram parar nesse livro, é um material altamente usado por eles, e outros materiais estão sendo gerados, desde apostilas, em cima do que foi traduzido em comum acordo com todos, né? E depois disso eu fiz esse projeto, logo que eu terminei meu mestrado, que se chama Rupestres Sonoros, como o Léo já comentou, foi um CD e um DVD que eu escolhi músicas que eu tinha ouvido nesse período de pesquisa e fiz um projeto com vários cantos indígenas, né? Eu não sei se eu vou ter tempo de mostrar, vou mostrar um pedacinho aqui com a minha inserção lá com os Paiter. A gente fez uma turnê pela Amazônia na sequência, em 2011, com 6 povos indígenas. Um deles, obviamente, era os Paiter, que eu tenho um carinho muito especial, e aqui a gente vai ver uma ceninha do encontro do Mauaca com esse grupo. Incrível. Depois a gente se encontrou com os Paiter Suruí, também em Rondônia, numa outra cidade chamada Cacoal. A gente foi até a aldeia deles. Saudade, na nossa linguagem, é Xixumahar. Xixumahar. Saudade de alguém. E a gente também fez uma roda de música, a gente cantava para eles, eles cantavam para a gente. Interação de um povo indígena com um povo não indígena. Essa troca de experiência, essa troca de conhecimento é um lado positivo para a gente. Esse show com o Mauaca é um momento único para a gente. É uma experiência boa. Bom, eu sempre me emociono quando eu vejo essa parte do documentário, porque as crianças entraram meio que por acaso, não estava previsto. E a gente chegou cantando algumas músicas do Bichos de Palop, que é uma narrativa da criação da humanidade pelos Paiter, e as crianças ficaram encantadas, e elas ficavam em volta da gente, queriam muito aprender as outras cantigas dos Bichos de Palop. E aí a gente, então, pediu autorização para os pais para a gente levar as crianças no palco. E foi lindo, foi um momento mágico, assim, a apresentação parecia show de rock em Cacoal, que é a cidade mais próxima da aldeia, porque as pessoas da cidade nunca tinham visto os Paiter se apresentar, nunca tinham visto os Paiter cantarem, né? Então foi um momento assim de grande comoção, de perceber que ali do ladinho tinha um grupo indígena do qual eles não tinham muito conhecimento, ou já tinham ouvido falar, mas de uma forma muito preconceituosa, e de repente eles estavam ali no palco como artistas, com aquelas crianças lindas cantando com a gente. Então esse projeto ele teve um pouco esse papel da gente aproximar mundos diferentes, né? E trazê-los para esse universo artístico, colocá-los no palco, obviamente com todas as autorizações e aquilo que eles queriam apresentar, né? Isso tudo era previamente combinado, e a gente fez isso durante 20 dias, foi uma loucura, né? Quase 18 pessoas trabalhando nessa empreitada, mas foi um projeto que foi um marco divisório tanto para o grupo Mauaca como
artistas como performers, quanto para os grupos que tiveram a oportunidade de se ver nesse espaço também como protagonistas, né, como artistas, em lugares, em teatros, com toda a produção bacana, aparecendo na televisão, sendo entrevistados. Então, foi um projeto que deu uma visibilidade muito bonita para eles, e a partir daí os Paeté fizeram peça de teatro, montaram outras coisas, fizeram outros projetos de gravações. Então, assim, deu uma revitalizada muito legal, tanto o acervo quanto essa iniciativa, e, obviamente, o que está acontecendo no país foi modificando muito a forma como eles se encararam como indígenas, né? Então, isso é bastante importante de dizer. Aí, parte desse material que eu gravei... Só te perguntar uma coisa que me surgiu agora. Eu estou pensando mais no Koitianaré, mas pode ser de outras situações também. O Koitianaré era um canto de guerra, né? E, geralmente, até onde eu tenho entendido, quem vai para a guerra são os homens. Então, daí eles que teoricamente cantam. Como é que foi a reação deles ao ouvir sendo cantado por mulheres? Não, sem problemas. Eles, na realidade, gostaram muito da versão. Eles usam a versão do Mauaca em vídeos que eles produzem. Eles incorporaram essa música no repertório do Sonora Brasil, que é um projeto organizado pelo Sesc Nacional. Então, uma música que virou tabu, num certo momento, ela se desprendeu desse tabu quando eles viram o Mauaca se apresentando, né? Sim. Então, eles viram que é uma música que ela mudou de contexto, ela já não tinha aquele peso, né? E essa ideia de ser uma coisa de guerra só feita pelos homens também, para eles, como ela está em outro contexto, né? O mundo mudou, a situação mudou, para eles tudo bem, né? Foi interessante isso. E eles, digamos, fizeram as pazes com essa música, né? Porque eles estavam... não sabia. E a música falava de um momento que eles estavam fragilizados, porque eles estavam quase sendo dizimados pelo grupo inimigo. Era um momento de mostrar uma fraqueza que eles não queriam. Então, eles não queriam falar dessa música, eles não queriam que eu soubesse detalhes dessa música. Demorou uns 3 anos para eu conseguir o verdadeiro significado da música, né? Porque era um tabu dentro das aldeias essa música, né? Eles gravaram, mas eles não falavam, essa música não é nossa, é em outra língua, é de outro povo, eles não... meio que não assumiam. Hoje eles assumem como sendo uma música dos Paeté. Você vê como há uma movência aí nessas ressignificações, né? Porque ela, a princípio, não era deles, e agora eles adotam e cantam e faz parte do repertório deles, né? Então, houve uma transformação aí que eu acho interessante da gente entender, porque às vezes a gente fica muito rígido nesses... é uma música que está num contexto, eu não posso tirá-la do contexto. E dependendo de como você trabalha isso, sim, é possível, né? Desde que você tenha autorização, desde que você tenha um respeito aí em relação a essas tradições, né? Claro. Bom, agora me trouxe para outra... Aqui, Léo, tá bom. Então depois eu faço mais outra pergunta. Pode falar. Bom, esse material... Pode falar, Léo. Então, não, é só uma questão que me surgiu agora. Num primeiro momento, quando tu ouviu as primeiras vezes, antes de tu ir fazer o mestrado, né, e mesmo no início do teu mestrado, chegou aí com essa ideia, assim, ou chegou a ouvir com essa ideia do exótico, do indígena sendo exótico, tu branca, né, loira, naquela época, cabelo um pouco vermelho, e chegando na aldeia indígena com essa ideia do, opa, isso é o exótico, não é parte da minha cultura. Como é que foi essa... Não, a música indígena, ela causa um estranhamento, né, de maneira geral. A gente não está acostumado a ouvir essa música no rádio, na TV, não é um repertório que a gente estuda na faculdade nem no conservatório. Então, obviamente que há um estranhamento, não nesse sentido, exótico, como algo que é exótico porque é fora da minha cultura, né? Nesse sentido, a palavra exótica ela faz sentido, porque é algo que está fora daquilo que eu conheço, que faz parte do meu repertório, da minha cultura. Mas eu tinha um interesse porque eu percebia que tinha elementos musicais e formas de cantar e emissões vocais, como eu sempre trabalhei muito com vozes, né, vozes coletivas, isso me causava um frisson, assim, falava, opa, um momento eu quero poder trabalhar com isso. Demorou um tempo, né? Eu fiz faculdade, fiz um monte de coisa, quase 20 anos para eu realmente entrar nesse ambiente. Eu estou começando a ouvir em 84 e vou começar a trabalhar em 2000, né? Então, demorou até eu realmente falar, é com isso que eu quero trabalhar, eu vou começar a me enveredar por isso. Porque, obviamente, tem um estranhamento, porque você tem outros referenciais, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que meio que
se destituindo de alguns referenciais ou acrescentando outros referenciais, né? Não é deixar de ouvir o que você ouve ou gostar do que você gosta, mas acrescentar ao teu repertório, aos teus referenciais, outros. E eu já fazia isso com o Mauaca, porque o Mauaca canta músicas de várias partes do mundo, né? Canta música em búlgaro, finlandês, árabe, japonês, né? Chinês. Então, assim, eu já estava muito a trabalhar com as diversidades sonoras, vocais, de vários grupos. Então, entrar no mundo indígena foi tipo subir um degrau, né? Falar, agora eu vou entrar nesse mundo que também me é estranho, mas que hoje já não é tão estranho mais como era há 30 anos atrás. Então, esse processo de aproximação, ele é longo, ele não é assim um piscar de olhos, né? Você tem que realmente ir se acostumando com esses jeitos de fazer música, com essas sonoridades, né? Que elas são realmente diferentes do que a gente está acostumado. Mas retomando aqui, Léo, então, parte desse material que eu gravei, foi gravado pelo nosso técnico de som e teve esse documentário, que é uma versão reduzida, né, do que foi um registro muito rápido, que está, inclusive, disponível na internet, qualquer um pode assistir inteiro, se quiser. Eu queria muito, exatamente pensando naquela dificuldade do acesso, puxa, que dificuldade de conseguir ouvir e tal, eu falei, eu vou fazer um projeto onde eu possa compartilhar com as devidas autorizações, eu tinha contato com todos eles, conheci todos, ficamos amigos, então eu consegui trazer parte desse material para esse projeto chamado Cantos da Floresta, e acrescentei a outros já gravados por outros etnomusicólogos, né? E a gente somou isso num projeto que tem 27 áudios de 10 povos, né? 10 povos diferentes, tentando dar uma panorâmica da diversidade musical aqui do Brasil, né? Que está aqui em território brasileiro, nesse projeto chamado Cantos da Floresta, né? E aí esse projeto teve a consultoria desses indígenas que me ajudaram na elaboração dos textos, passou por revisão deles, eles me ajudaram a traduzir, a ler o texto e ver se estava tudo ok. Então teve uma colaboração bastante intensa com os indígenas e também com especialistas, etnomusicólogos, antropólogos e figuras que trabalhavam diretamente com essas comunidades. Foi um projeto que também demorou quase 5 anos para ser produzido, tem a versão A Floresta Canta para crianças, então é uma versão mais lúdica, contando uma historinha de como a gente foi para esses lugares, em cada lugar, o que a gente encontrou de som diferente, e falando um pouco desses instrumentos, dessas vozes, e o Cantos da Floresta, que é o projeto didático, né, que tem um caráter realmente de introduzir esse mundo indígena, aspectos das músicas indígenas e depois um capítulo para cada povo mostrando aspectos antropológicos e da vida deles e aspectos musicais, dando exemplos com as partituras, com as letras e tudo mais. Eu vou, depois, se eu tiver tempo, eu vou entrar no site e mostrar para vocês como é que ficou configurado esse projeto. Não sei se a gente vai ter tempo, né? Mas vamos lá. Então, tá nesse site aí, é muito simples vocês entrarem e vocês vão poder dar uma viajadinha aí. Bom, esse projeto ele tinha como principal objetivo pensar a música indígena não só como uma música que de vez em quando você pega lá e coloca na apresentação do Dia do Índio, né? Porque a gente ouvia muito isso nas escolas. Me manda uma música para o Dia do Índio, né? Aí eu pegava a música da Xuxa, ou pegava a música do Palavra Cantada, né? Que eram músicas que falavam desse universo e ponto, né? Ou então fazia aquela coisa meio índio norte-americano, cocarzinho de madeira, pintava as crianças, né, tipo Apache americano, assim, isso me incomodava extremamente. Eu falava, não é possível. As pessoas têm que conhecer um pouco mais da música brasileira que se faz aqui, da música indígena que se faz aqui no Brasil. Então, não apenas no Dia do Índio, mas pensar que isso é um repertório que pode fazer parte ao longo do ano, e assim como você tem várias outras peças do repertório, né, você também tem temas indígenas, né? E entender a música como cultura, como conhecimento, né, como uma prática cultural, né, que não é só uma pecinha lá no repertório para eu me garantir e falar, pronto, já fiz, né? Mas não, que isso possa ser um espaço de abertura para você poder desenvolver outros assuntos interdisciplinares, de história, de geografia, de entendimento da diversidade cultural, enfim, tem muitos entrelaces que podem ser feitos quando você trabalha com o repertório indígena, né? Porque a música no mundo indígena ela não é uma música estanque, né? Ela não está isolada como a gente aqui tem dança, teatro, música, artes visuais. No mundo indígena isso é tudo muito imbrincado, está tudo muito conectado, né? Então,
essa ideia de que eu vou me especializar em música e ponto final não dá no mundo indígena. Você tem que conhecer outros aspectos da cultura material, da cultura do sistema de parentesco, entender como é que funciona as relações entre eles, né? As hierarquias sociais que existem, os rituais, a mitologia, a cosmologia. Tem muita coisa legal que pode ser explorada em sala de aula, e a música ser uma porta de entrada, como foi o Koitianara para mim, né? Quer dizer, a música me chamou a atenção, mas depois eu me abri para um universo cultural imenso, né? Que eu demorei muitos anos para adentrar e conhecer. Então, acho que a gente tem que tentar fugir desses estereótipos de pensar musiquinha indígena, faz aí um teminha só para garantir e pronto, passa para o resto. A gente pensar que o mundo indígena pode nos trazer conhecimentos muito relevantes e muito interessantes, né? Aqui eu vou fazer uma canção com vocês, uma canção dos Krenak. É uma canção de boas-vindas que as crianças inventaram. Não faz parte de nenhum grande ritual, embora tenha sido feita nesse ritual que vocês estão vendo aí, que é o Taru Andé, que é o ritual de manter o céu lá em cima para ele não cair, que os Krenak fazem muito. E as crianças, durante essa grande celebração que foi feita, se não me engano, em 2006, elas inventaram essa brincadeira. Ela foi gravada num disco que chama Canto das Montanhas, que tem músicas dos Krenak, Machacali e Pataxó. Outro disco comercial que você pode achar facilmente nos sites e lojas, né? E essas músicas foram gravadas ao longo desse festival, então ela tem várias situações, né? E é uma música muito simples, que eu costumo introduzir às nossas atividades, eu e a Berenice, né, que a gente desenvolve esse trabalho junto, para a gente poder mostrar que não é o fim do mundo cantar numa outra língua, né, que não é nenhuma grande dificuldade, né? Óbvio que tem músicas que são mais complicadas, mas aqui a gente está também tentando introduzir canções que sejam de mais fácil aprendizado, né? Então essa aqui ela se chama Pauamé, ela se escreve Porramec, mas a pronúncia é Pauamé, e ela fala de uma situação que na Gratandona Ungri, vamos todos cantar. Grireré, gri é cantar, ereré é bonito. Então vamos cantar todos bonito, né? Vamos cantar bem. E pauamé, vamos bater palma, né? Então é uma coisa que as crianças inventaram que eu vou mostrar aqui para você. Então, a gente pode tentar fazer aqui, né? Vocês viram que tem um jogo de palmas e pés que elas fazem, né? Normalmente, quando elas fazem grireré, elas batem o pé, e o pauamé, elas batem a mão. Não constantemente, né? Mas de forma pedagógica, que eu combino com as crianças ou com os professores, a gente estabelecer que toda vez que fala grireré, eu bato o pé, e toda vez que eu falo pauamé, eu bato palmas. Sempre nesse movimento tá, 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 né? Então, a primeira parte é na gratandona, ungri, na grat... desculpa, aqui do lado esquerdo tá a escrita deles na língua borum, que é a língua que os Krenak falam, e do outro lado está como a gente pronuncia, o mais próximo do que a gente entende. Como toda língua, né, tem a escrita original, e a gente às vezes faz uma tradução para uma pronúncia para facilitar o entendimento, né? Então, na gratandona ungri, na gratandona ungri, vocês repetem comigo? Na gratandona ungri, na gratandona ungri. Muito simples. Depois, grire ré, 2 pés, né? Grire ré,
grire, ré, depois palma. Pauamé, pauamé. Vamos fazer? Então vai lá. Grire, ré, vocês. Ré, grire, ré. Então eu faço e vocês repetem, tá? Isso. Então, grire, ré, pauamé, pauamé, vocês? Grire, ré, pauamé, pauamé. É isso aí, legal. Aí depois ele faz uma brincadeirinha que ele inverte, ele faz um movimento de espelho. Então ele faz grire, ré, pauamé, pauamé. De novo a palma, pauamé, grire, ré. De novo o pé, grire, ré, pauamé. Ele faz esse, ele não faz sempre alternado, pé, palma, ele faz pé, palma, pé, palma, né? Então eu vou fazer o total para vocês entenderem. Grire, ré, pauamé, 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 grire, ré, pauamé. Vamos fazer? Vai lá. Grire, ré, pauamé, 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 grire, ré, pauamé. É isso aí. Alguém quer fazer, além do Léo? Alguém quer se arriscar aqui e fazer uma vez a música? Quem se habilita aqui a fazer? Mas aí abre a câmera, né? Ou pelo menos o microfone. Ou pelo menos o microfone. Tá todo mundo de pijama em casa que eu sei, tá? Então a música é isso. Na gratando, não, na gratando, não, grire, ré, pauamé, 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 grire, ré, pauamé, na gratando, e repete. Isso. Então, a brincadeira é essa. E aí, o que eu faço? Eu tento desdobrar essa música em vários jogos e atividades. Então, eu divido o grupo em duas metades, a metade do grire-ré, a metade do pauamé. Fica um em cada fileira, aí eles se aproximam cantando, aí quem é grire-ré só canta grire-ré, quem é pauamé só canta pauamé. Depois inverte, né? Então, tem uma série de atividades lá no site que eu tento desenvolver, obviamente que isso precisaria ser feito presencialmente, para a gente poder trabalhar cada vez mais essas ideias, né? Então, ou então fazer como eles fazem, eles vão aumentando esse miolinho do pauamé, grire-ré, pauamé. Então, a cada repetição tem um acréscimo de pauamé, grire-ré, pauamé. É um desafio, né? Que você tem que lembrar quantas vezes você tem que repetir. Aí depois tem a ideia de fazer uma roda e dançar, e aí quem é grire-ré vai para o centro, depois quem é pauamé vai para o centro, então fazer esse jogo, essa movimentação. Então tem 1000 maneiras de você desenvolver essa música, não só tipo canta uma vez, aprendeu e acabou, mas você criar possibilidades outras de introduzir elementos da musicalização utilizando esse repertório, né? E também tem outra coisa que é muito legal, que é dar um contexto, né? Quem são essas crianças que estão cantando? Opa, de vez em quando ele dá pau aqui. Então, falar onde que eles vivem, mostrar no mapa, mostrar fotos deles, quem são os Krenak, né? Que língua que eles falam, em que estados que eles vivem, né? Mostrar como é que eles eram no passado, como eles são no presente. Então, olha, eles usavam esses botox, né? Lá na época da colonização, quando estava a corte chegando, eram muito guerreiros e quase foram extintos, davam o nome de botocudos. Então, tentar, claro, se for para criança menor, contar de uma forma mais tranquila, se for crianças maiores, contar a história como ela foi. Realmente, eles foram marcados de morte. Houve uma carta, né, régia, dizendo que eles tinham que ser eliminados porque eles eram guerreiros e não queriam ser colonizados de forma alguma. Estavam ali em Minas, bem onde o ouro escoava. Então, eles estavam num lugar estratégico que, para a coroa portuguesa, era um problema a presença daqueles grupos ali, né? Então, a gente tem imagens, né, deles como guerreiros, como eram considerados índios antropófagos e violentos. Tinha toda uma imagem bastante perversa que se fazia deles. E os indígenas da costa, que eram os do povo tupi, falavam, esses são os Aimoré, porque eles viviam no sertão do leste, na parte interna do país, e não no litoral, como uma boa parte dos indígenas. Então, tinha uma certa disputa também entre eles, né?
Então, os botocudos têm uma longa história de movimentação política, né? Foram aldeados, quase dizimados, como eu já disse. Aqui tem um trecho da Carta Régia, né, do Dom João, dizendo que eles estavam atrapalhando, então podia matar todos eles. Então, eles sumiram durante um tempo, ninguém sabia da existência deles, né? Eles vivem ali na região do Uatu, que é chamado de Rio Doce. E a gente tem na figura do Ailton Krenak, que é uma figura importantíssima, né, no mundo atual, um sábio indígena, um filósofo, que fez um grande discurso em 87, antes da Constituinte ser aprovada, defendendo o direito dos indígenas terem direito às suas terras, a falar sua própria língua, ter sua própria saúde, ter sua própria educação. Isso foi um grande marco, né, dentro da Constituição, de dar espaço, dizendo que os indígenas tinham seus direitos, que até então eles não podiam ser votados, eles eram tutelados, eles não tinham direito a nada. Né? Então, hoje, você vê indígenas se candidatando a deputados, Joênia Wapichana, tem vereadores, prefeitos, então você tem uma representação política hoje que vem crescendo cada vez mais, muito em função dessa luta política por um Krenak, que é o Ailton, né? Aqui teve um processo de revitalização super forte, eles tinham ficado muito destituídos, muitos perderam a língua, não tinham mais relação com seus rituais, e esses projetos que o Ailton fez trouxeram de volta muitos aspectos culturais da língua, isso vem acontecendo com frequência em vários grupos, né? Rio Doce, hoje, infelizmente, que era o lugar sagrado para ele, está nesse estado que vocês sabem, né, por causa da barragem Mariana, né? Então, é um lugar que era a subsistência desse grupo e virou um lamaçal, né, com minério altamente nocivo, né? Aqui alguns livros do Ailton Krenak que eu recomendo que vocês passem a conhecer. Esse 10 para Adiar o Fim do Mundo está sendo traduzido em mais de 8 línguas no mundo inteiro. O Krenak está em várias lives, está em vários no YouTube, vocês vão achar muitas falas do Krenak. Então, recomendo que a gente também veja os indígenas no mundo atual, como eles estão atuando, né? Quer dizer, teve um momento de um passado que é importante a gente conhecer, mas também vê-los no presente, né? Atuando de forma efetiva, não só na questão política, mas na questão cultural. O Ailton fez o prefácio do nosso livro, foi uma espécie de consultor também, né? E isso foi importante para a gente ter esse consentimento de alguém que domina esses códigos e aprovou, né, o nosso projeto. Então, é uma figura que eu recomendo vocês conhecerem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o mundo indígena, né? O que vocês sabem sobre o mundo indígena? Agora, eu gostaria realmente que vocês pudessem abrir os seus microfones e a gente pudesse ouvir um pouco a opinião de vocês. Eu vou fazer essas 3 perguntas e queria que vocês me ajudassem a responder, depois a gente vai apresentar os resultados. Quantas pessoas indígenas vocês acham que vivem no Brasil, que se autodenominam indígenas? Vocês já pararam para pensar nisso? Queria que vocês me dissessem aqui, abrindo seus microfones, quantas pessoas vocês acham que existem aqui nesse território. Vai lá, Léo, que você abriu o microfone aí. Eu abri também para pensar em voz alta, assim, números exatos eu não sei. Agora, média. Eu acho que se autodeclaram indígenas uns 20% da população. Tá legal. Alguém mais quer falar um número aí? Pode ser chutado, gente, não vale olhar na internet. Tem que... Posso chutar? Vai lá, vamos lá. Eu acho que é mais, eu acho que é uns 40%. 40%? Eu acho que é. Em números, assim. Quantos você acha? Não sei, assim, te dizer, por enquanto. 40% de 220 milhões é 90 milhões de indígenas. Isso. Tá. Por aí, por aí. Quem mais quer se arriscar nessa resposta aqui? Vamos lá, gente. Animem-se. Quero ouvir vocês. Nenhum chute mais? Então vamos para a segunda pergunta. Quantos povos indígenas existem no Brasil? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem ideia de ouvir isso em algum lugar, alguma matéria de jornal? Eu já ouvi. Eu tô com o número 470 assim na cabeça, mas eu não sei se é idioma, se é línguas ou se é povos. Tá.
Alguém mais quer se arriscar? Vamos lá. Gente, se joguem. Não é, isso aqui não é avaliação, não vai dar nota, não. É só pra gente... Não tem erro nem acerto. É pra gente botar na roda a nossa ignorância. Não, eu acho que assim, em Manaus, eu acho que, né? Não sei, assim. Eu penso que em Manaus... o som. Em Manaus... Eu acho que tem mais, assim, mais indígenas. Tá, mas quantos? Não sei, eu penso. Não, eu estou perguntando quantos povos indígenas, quantas nações, quantas etnias indígenas você acha que existe no Brasil, assim, no território? No Brasil, eu nunca parei para pensar nesse... Tá. Ninguém quer se arriscar aí, gente? Vocês estão aí? Estão todos aí? Eu estou Bom, adorando. E quantas línguas indígenas são faladas no Brasil? Tu não está falando em troncos, né? Tu está falando em línguas mesmo. Línguas, tá. Troncos, A gente tem troncos, famílias linguísticas Exato. E as línguas. E aí, gente, bora lá. Eu lembro quando eu fui no Museu do Indígena lá em Brasília, agora eu lembro dos não era bem árvore, eram tocos de madeira, né, com a língua. Eu não lembro agora se era a língua, se era o povo e a quantidade de falantes daquela língua, alguma coisa assim. Tava bem legal, só que, né, numa visita ao museu tu não lembra isso, mas são bastantes. Mais de 100 ou menos de 100? Mais de 100. Mais de 100. Quem acha que é mais de 100, faz um levantar a mão aí ou diz que sim. Eu levantei minha mão. Raise the hand. A Ana Carolina falou que acha que sim, mais de 100. Legal. Então, vamos aos números. Participação pouca, mas vamos lá. Então, olha, isso aqui são dados antes da colonização e depois da colonização, dados de 2010, né? Esqueci de colocar o ano aí. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse quadro para pensar um pouco no antes e no depois, né? O que a gente tem no mundo atual e o que a gente teve no mundo pré-colonização, né? O pré-cabralino, como se diz, né? Vamos lá? A gente dá uma olhadinha e aí eu queria ouvir vocês comentarem um pouco. O que é ISA, Instituto Socioambiental. Ah, tá. Então, existe assim, essa polêmica entre o número de povos indígenas atualmente, isso são dados de 2010, o IBGE é de 2010, o do ISA já é mais recente, 2016. Porque o IBGE às vezes considera o mesmo povo, mas morando em dois lugares, como se fossem dois grupos diferentes. Ou às vezes acontece muito dos grupos terem nomes, é o mesmo povo, que nem Kayapó tem Kayapó Xicrim, Kayapó Membecocrém e Kayapó Pamocaquém. Aí eles consideram como se fossem três povos, porque são três ramos, né? Então acaba ficando, porque o critério de contabilizar é diferente do critério do ISA, que, por exemplo, os Guarani, mesmo que seja dividido em três grupos, Ibiá, Inhandeva e Kaiowá, é um povo só. Não são três povos diferentes, é um povo dividido em três grupos. Então, por isso que dá essa diferença. E eu sempre ponho os dois, porque tem gente que prefere usar o do IBGE e tem gente que prefere usar o do ISA. Eu confio mais no do ISA, porque o ISA é feito pelos próprios antropólogos que trabalham com eles, indigenistas, e as associações indígenas. Então, são fontes diretas que estão sempre sendo atualizadas. Sendo que o IBGE faz aquela contagem daquele jeito, sim, daquele cadastro que às vezes não é aquele censo. Então, assim, esses números de 5 a 8 milhões, 1.400 povos e 1.200 línguas, eles são baseados em pesquisas arqueológicas e paleontológicas. Esses números estão crescendo progressivamente, porque quanto mais pesquisa se faz, obviamente, você entende que você descobre novos sítios arqueológicos onde comprova a existência de paleo-índios, né, de indígenas
pré-colonização anteriores, né? Que são os ancestrais dos indígenas que estão hoje, né? Então, esses números eles tendem a variar muito dependendo da linha do arqueólogo ou do paleontólogo. E hoje a gente tem esse número de 900, eu acredito que ele já deve estar passando de 1 milhão, visto que isso é de 2010, então já fazem 10 anos. Como existe um processo de autodenominação que vem crescendo bastante, então muitos indígenas que antes não se registravam como tais, estão começando a fazer isso. Então não é só um aumento populacional, há também uma autodenominação que incrementa esses números. Mas é importante dizer que na década de 50 e 60, esse número foi para 400 mil pessoas. E foi exatamente quando os irmãos Vilas Boas fizeram criar o Parque Indígena do Xingu, porque eles perceberam que a depopulação estava crescendo demais, os indígenas com simples contato com sarampo, com uma gripe, uma tuberculose, não aguentavam e morriam. Então estava tendo uma depopulação imensa, então houve uma tentativa de isolá-los, né? E no caso aí foi no Parque do Xingu e outras reservas, exatamente para eliminar esse contato tão direto com o homem branco que acabava causando uma série de danos, né? Por falta de anticorpos, uma série de coisas. Então, a partir da década de 80, 70, 80, esse número começa a crescer progressivamente. Então, há realmente um aumento populacional, mas também há uma autodenominação crescente por conta de uma autoestima e da Constituição que coloca os indígenas num outro patamar, né? Apesar dela não ser muito respeitada, mas, enfim, isso mudou um pouco o paradigma desses indígenas dentro desse território que se chama Brasil, tá? Eu jurava que eram mais indígenas, olha, estou passado. Pois é. Não, então, na realidade, representa 0,5% da população. Eu também pensei. Na realidade, são menos indígenas, mas a quantidade de povos, se você compara com outros países, o Brasil é um dos que tem maior número de povos indígenas. Né? A quantidade de povos ainda é algo muito impressionante, que as pessoas têm um impacto muito grande, porque às vezes você vai nos Estados Unidos tem 14, aqui 14 você só tem no Rio Negro, 17 no Parque do Xingu. Né? Então, assim, a gente tem mesmo que sejam povos que às vezes tem 30 pessoas, 50 pessoas, e tem povos que tem 30 mil, 40 mil pessoas. Então, também tem alguns povos que estão em processo de extinção, né? Porque são grupos que foram degringolando com todo esse processo dizimatório, né, de invasão das suas terras. Muitos grupos estão com 15, 20 pessoas, né, e outros não. Tem, por exemplo, os Guarani, os Caigangue, tem mais de 60 mil pessoas. Né? Então, tem um desequilíbrio muito grande em termos populacionais entre os grupos. Né? Então, esses números eles tendem a variar muito ao longo dos tempos. Daqui 5 anos, esses números serão diferentes. Tanto das línguas, porque tem muita língua também que se perde, e também tem línguas novas que são catalogadas. Então, é um vai e vem constante, né? Porque, ora, se descobre uma língua, ele cresce. Aí, aquela população deixou de falar a língua, ela morre. Então, também, essas são as línguas que estão ativas, né? Não as línguas antigas, as línguas que estão sendo faladas hoje em território brasileiro. E quando a gente pensa que o Brasil é um monolíngue, não. O Brasil é um país multilíngue, é um país multicultural, é um país que tem uma diversidade cultural imensa, que a gente não se dá conta normalmente, e isso, obviamente, que se reflete na música, porque a música de cada um desses povos também tem um jeito de ser. Aqui eu faço esse quadro aqui para a gente só mostrar o número de... Aqui tem 30 só, não pus os 250 porque eles não cabem aqui, né? Se vocês entrarem no site do ISA PIB, vocês vão ver todos os povos lá. Vocês podem clicar em cada nome de um povo, vocês vão ter informações sobre aquele povo, né? E informações desde o primeiro contato, passando até os dias atuais, né? Então, é bem legal, se vocês tiverem interesse em entrar lá e conhecer um pouco dessas várias realidades, né, culturais que a gente tem aqui. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia da diversidade. Olha que nomes, né? Eu faço várias atividades com os meus alunos, a gente fazer uma composição coletiva usando esses nomes. Né? Então, todo mundo fica falando marubo, potiguara, um inventa melodias, outro inventa ostinatos, e a gente vai fazendo composições muito legais, né? Às vezes divide em grupos, às vezes todo mundo junto, né?
a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje, mas isso é uma atividade que eu também tenho feito virtualmente. A gente grava, depois a gente edita, e as pessoas mandam individualmente, eu vou fazendo montagens. Isso é uma coisa que super funciona, porque é uma forma de você se aproximar desses nomes, guardar melhor os nomes, porque quando você canta esses nomes, quando você coloca esses nomes dentro de você, eles passam a estar mais próximos do que você olhar numa tela e falar, ah, tá bom, tem uma Carapananda ali, 5 minutos, você já não lembra mais nada, né? Então, essa é uma das atividades que eu costumo fazer e que tem bons resultados e as pessoas gostam muito, porque aí o objetivo na segunda etapa é pesquisar sobre o povo que escolheu. Então, por exemplo, o Léo vai escolher Tapirapé, eu escolho Canela, a Rita escolhe o Marubo e o Thiago escolhe Caritiana. Então, cada um vai bolar um jeito de fazer. Vocês querem experimentar agora? A gente pode experimentar. Vai fazer Yaminauá, 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 outro Calapalo, 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 outro Timbira, Timbira, Timbira. E a gente vai somando maneiras de falar esses nomes e construir um panorama sonoro dessa tela que a gente tem aqui. Se vocês quiserem, a gente pode experimentar fazer aqui rapidinho. Vocês topam? Eu não estou vendo vocês muito participativos, mas se vocês quiserem, bora lá. Se abrir o microfone dá tempo, dá para fazer. Dá. Pode abrir todo mundo o microfone e ir falando simultaneamente, não precisa estar um e outro, todo mundo ao mesmo tempo, tudo misturado, tudo junto. Vamos lá, abrir os microfones? Não querem abrir. Legal, gente. Então, vamos para frente. Eu vou fazer uma escuta aqui de 6 sons. Eu gostaria que vocês anotassem, fizessem 1, 2, 3, 4, 5, 6 no papel ou no computador, onde vocês quiserem. Anotassem as primeiras sensações, as percepções que vocês têm em relação a esses sons que vocês estão ouvindo. Tem um pequeno intervalo entre um e outro. É uma escuta cega, porque vocês não vão saber o que estão ouvindo, mas a ideia é exatamente essa, despertar estranhamentos, alegrias, reconhecimentos, que de repente você já ouviu, né? E aí pensar, e depois a gente pode... Aí eu vou apresentar essas músicas depois para você, tá bom? Então vamos lá, eu vou soltar aqui, estão todos preparados? Vamos começar.
Bom, e aí, como foi a experiência para vocês? Olha, muitos sons para mim, muitos timbres parecidos com instrumentos de homem branco. Sim. Acho que também tem a ver com o nosso ouvido e querer buscar relações com o que a gente conhece, né? Sem ter essa imagem. Tá. Quem abriu a câmera aqui? Tiago, quer falar alguma coisa? Eu fiz ali o tema, né? Então, boa tarde, bom dia, não sei ainda. Esse horário sempre fica um pouco na dúvida. Mas o seguinte, eu anotei, assim, percepções que eu tive, né? Então, o primeiro, eu achei que algo que remete a um amanhecer, assim, ao início do dia, que os sons vão aparecendo, né, pouco a pouco, assim, o dia vai iniciando. O segundo me remeteu a algum agradecimento. O terceiro eu achei, assim,
bastante diferente do que eu estou acostumado a ouvir. Eu pensei que talvez alguma coisa mais no plano espiritual, assim, é uma presença transcendente, né? O quarto canto me pareceu um canto de caça ou de guerra, mas eu penso mais alguma coisa de caça, porque aquele canto de guerra que você mostrou antes, eu achei ele ainda mais forte, assim, mas o quinto me remeteu a uma sabedoria, assim, uma sabedoria ancestral, alguma coisa desse sentido. E esse último me remeteu a uma festa, alegria ou alguma celebração. Legal. Pode não ter nada a ver, provavelmente não, né? Não, mas a ideia é essa mesmo, a gente fazer uma escuta cega e buscar internamente relações possíveis, né? Com coisas que você conhece ou coisas que você não conhece, mas tenta relacionar com algum sentimento, com algum movimento, com alguma coisa. Mais alguém quer falar suas impressões? Eu. Diga lá. Quem Então, quer, eu fiz a mesma... Isso. Eu fiz a mesma listagem, né, do que o Thiago fez. E alguns me meteram, assim, também. A primeira teve um pouco de tristeza no canto, assim, sabe? Eu senti muita tristeza. Um instrumento, alguma coisa, né, meio estranha assim mesmo. Na terceira, alegria. Na quarta, surpresa. Eu tive muitas surpresas, assim, na quarta. Na quinta, um medo. Fiquei com medo, assim, um medinho. Na sexta, um estranhamento também. Na sete, braveza, né? O pessoal parece que estava bem com o que estava fazendo. E na última, felicidade. Legal. Alguém mais quer fazer comentários, assim, sucintos? Eu vou ler o da Rita, que ela botou lá do chat, que o primeiro passou sensação de calma, segundo de rotina, disciplina, terceiro perigo, alerta, o quarto guerra e o último partilha e alegria. Eu queria acrescentar as impressões que eu tive, que eu só falei descritivamente, né? Mas o segundo, para mim, passou a ideia de celebração, né? Quando estavam as vozes das crianças, não sei. E o terceiro, que o pessoal falou assim, perigo, alerta, que era assim, mais de rabeca grave, que eu coloquei aqui, um lamento, né? Parecia assim, um choro, né? E assim, que foram sensações que não estão assim, que discordam, não discordam, mas são diferentes do que o pessoal comentou. Então, essa escuta, ela é um pouco para mostrar, eu costumo fazer ela bem mais detalhada, parando em cada exemplo, e cada um falando, etc., mas a gente não tem tempo. Eu estou fazendo ela toda em tempo recorde, mas exatamente para a gente ter essa ideia de que cada um escuta de um jeito. Escuta conforme os nossos referenciais, né? E também o estranhamento, ele faz parte, porque não é um repertório que a gente está acostumado a ouvir, e às vezes até o reconhecimento, pega um violão e fala, opa, eu conheço de algum lugar, né? Também é um estranhamento, você fala, mas isso não era para estar aí, porque no teu conceito, isso não faz parte do mundo indígena. Então, são vários tipos de estranhamento e vários tipos de reconhecimento que a gente faz. Então, eu vou mostrar aqui, de forma bastante breve, né, o que a gente ouviu, tá? Então, se vocês quiserem anotar na lateral aí, isso tudo depois eu posso passar para vocês num PDF aí, com os links, tudo direitinho para vocês ouvirem, se vocês tiverem interesse, tá? O PowerPoint, às vezes no Zoom, ele dá problema. Ó, a primeira música que a gente ouviu, eu vou colocar um trechinho rápido para vocês reconhecerem. Só para a gente lembrar, né? É um instrumento chamado cariço ou cariçu, que é muito conhecido e muito usado ali na parte do Alto do Rio Negro, e não só do Brasil, mas de outros países vizinhos, né? Então, é a famosa flauta de Pan, mas que no Nhangatu, que é uma língua geral falada até hoje
nessa região, ela é chamada de cariço ou cariçu. Na realidade, é o tipo de material que eles usam, né, para fazer essa flauta. Elas são vários tubos de taquara amarrados com fibras, tem pequenininhas e imensas, né? Normalmente ela é tocada em pares, né? Então eu vou mostrar um vídeo rapidinho aqui de pai e filho, mostrando o que a gente chama de técnica alternada, né? Porque é uma melodia. Magda, eu posso te interromper um pouquinho? Sim. Então, essa flauta é de madeira? Só Não, uma dúvida bambu, que surgiu. É de bambu, é de taquara. De bambu. Que legal. Taquara, né? São iguais as flautas de pan, que a gente vê os sicos, né? Que a gente vê os sicures, que a gente vê em alguns países da América do Sul, né? E aqui é uma foto da comunidade Baiaroá, que é o grupo com quem o Mauaca se encontrou na periferia de Manaus. É um grupo com várias pessoas de diferentes povos do Rio Negro. Então tem Tuiuca, Arapaço, Tucano, Piratapuia. Então eles se reuniram ali e fizeram um grupo de performance que se chama Comunidade Baiaroá, e eles apresentam essa música que ela acontece num ritual chamado Dabucuri, né? E é um ritual que tem uma característica bem interessante que eu vou explicar depois. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês o sistema alternado, que é uma forma de fazer música muito característica desse lugar, tá? E que muda muito os nossos paradigmas do fazer música, né? Que é cada um vai tocar uma nota diferente. Que é um vídeo didático para vocês entenderem. Desculpe a filmagem que está péssima. Eu estava aprendendo a mexer. Essa música, o que é? Ele está cantando assim. Você pode fazer aí? Eu sou mestre, eu sou cantor. Hoje me tornei como um baiá, como cantor. Hoje estou cantando com o meu grupo rituais, que são os cantores do grupo Baiaroá. Tá, você está se apresentando. Isso você faz aí na flauta? Então deixa eu ver como que é. Então, como vocês podem perceber, né, o mestre, que é o pai, o seu Justino, ele dá a primeira nota e o filho tem que saber a nota seguinte, baseado nessa melodia que já está cantada e decorada e memorizada anteriormente. Então, ele tem que saber qual a nota que ele complementa em relação à primeira que foi tocada. Então, esse é o sistema alternado. Então, não tem uma pessoa que toca todas as notas da melodia. E, às vezes, a afinação das duas flautas são diferentes, elas têm notas diferentes, né? Então, eles têm que saber qual flauta usa para o complemento e qual flauta usa para fazer a chamada. Isso é uma demonstração, mas eles fazem isso coletivamente. Isso aqui é uma gravação muito ruim, eu tenho uma outra que eu preciso trocar, mas só para vocês verem como que funciona o Dabucuri. Só que aqui é nos bastidores do Teatro Amazonas, onde o Mauaca se apresentou com eles, e aí o nosso cinegrafista conseguiu pegar esse takezinho. Eu tenho uma outra imagem, mas não vai dar tempo de eu pegar agora, então é só para vocês terem uma ideia. Observe a movimentação.
rapidinho, é que estava tendo a passagem de som do Mauaca no palco e eles estavam fazendo o ensaio deles ali. Então, vocês veem que tem uma coreografia, uma movimentação, né, em relação a cada parte da música, né, que eles interagem. A hora eles vão em roda, a hora eles vão para o centro, tem uma hora que vai para a direita, para a esquerda. Então, isso tudo a gente acha que é uma coisa que fica girando, meio ad libitum, mas não. Ela tem uma estrutura, né, e se repete sempre, né? Tanto é que você tem que saber o que está sendo tocado, porque senão você vai errar e vai tocar outra nota junto com o outro. Então, são dois grupos que estão tocando grupos de notas que perfazem uma melodia. Isso é o que a gente chama de sistema alternado no mundo indígena, que num tempo atrás era chamado de roquetos, né, que é dentro da técnica medieval, mas hoje a gente prefere usar o termo sistema alternado. Bom, aqui para vocês conhecerem um pouco do mundo do Rio Negro, em vez daquelas ocas redondas, são essas nesse outro formato, que normalmente tem esses grafismos na entrada. São todos esses povos que fazem parte desse complexo cultural do Alto do Rio Negro. Então, falam línguas diferentes, a língua em comum ainda é o Nhengatu, né? O segundo exemplo são os Guarani-Mbiá. Eu vou mostrar. Então, esse aqui é um exemplo dos corais. Esse é um dos vários corais em Mbiá-Guarani, que é uma dos subgrupos dos Guarani, basicamente os que vivem aqui no litoral de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde eles têm uma grande maioria, mas também tem no Paraguai e outros países, né? Eles utilizam dois instrumentos considerados ocidentais, porque é o violão e a rabeca, ou violino. Como vocês estão vendo na foto, ele está usando um violino, né? E do lado tem uma rabeca coletada aqui no litoral, na Bertioga. Isso nós estamos falando de século XIX, né? Então, acredita-se, alguns indígenas dizem que o violão ele não é um instrumento trazido pelos jesuítas, porque eles já usavam uma espécie de violão com casco de tartaruga, casco de tatu, né? E aí isso foi uma adaptação para esse instrumento, né? Outros dizem que não, que foi um instrumento trazido pelos jesuítas, e há documentos desses jesuítas dizendo que os Guarani tinham uma facilidade muito grande para tocar instrumentos de corda, e eles eram também excelentes luthiers, porque depois de um tempo passa a se produzir esses instrumentos aqui no Brasil, nessas missões, então eles passam a ser construtores também, além de tocarem nessas orquestras que tinham sopros e cordas. Então, é bem provável também que a expertise, né, de tocar a rabeca, né, que é chamada de ravei, né, ou ravé, né, ela vem desse contato com os jesuítas, e ela foi ressignificada também, porque a afinação, tanto do violão quanto da rabeca, são diferentes. Eles tiram uma corda e afinam com outra, diferente do violão tradicional e diferente do que a gente chama do violino. Então, eles tocam de maneira diferente, usam outra afinação e o utilizam de outra maneira. O violão, no mundo guarani, ele é um instrumento de percussão, que ele faz o papel de marcar o tempo. Então, na organologia guarani, o violão é chamado de mbaracá. Maracá, que a gente acha que é só esse instrumento aqui, né? Só que o violão é um baracá e esse aqui é um maracá mirim. Ou seja, esse é um maracazinho e aquele é um maracazão. Ou seja, os dois são instrumentos de percussão, né, porque ele não faz acordes, ele não faz melodias, ele faz essa marcação rítmica, né, para acompanhar o canto. Então, ele é considerado um instrumento de percussão na organologia deles. E o maracá menor é um instrumento de excelência de vários grupos indígenas, os Guarani, então, nem se fala, né, e a ravei, né, ou a rabeca, que hoje está sendo produzida novamente pelos Guarani, que tinha ficado um tempo sem ser tocada, hoje começa a ser novamente produzida. Eles estão fazendo oficinas e desenvolvendo mais essa presença da rabeca, né? Então, esse é uma presença Guarani que começou esses corais de crianças na década de 90, com a produção daquele primeiro disco. Foi uma estratégia dos Guarani, inclusive, de mostrar a sua música para o mundo externo. Eles foram muito reprimidos durante muito tempo, não queriam mostrar seus emboraí, que são seus canto-reza, mas, num certo momento, perceberam que precisavam se apresentar, então começaram a fazer
esse tipo de configuração, com as crianças cantando e esse trio, né, de às vezes tem um tambor também junto, né, que é o piagu, que eles colocam esse trio acompanhando o canto das crianças, tá? Se vocês quiserem fazer comentários, pode fazer, tá? Opa, isso aqui está no lugar errado. Então, aqui a Rabeca, eu não vou mostrar esse vídeo. O terceiro exemplo, que é um exemplo que causa um certo estranhamento, é esse. Então, essa é a famosa taquara do Xingu, que também está pertinho aí de vocês, né? O Xingu é um complexo cultural bastante importante, né, e referência total, né, o mundo inteiro sabe o que é o Xingu, mais acho que do que muitos brasileiros. E os Yujá, que é um grupo que viveu no alto do Xingu, hoje vive no baixo Xingu, eles que gravaram essa música naquele LP dos Irmãos Vilas Boas que eu mostrei lá no comecinho. E é um exemplo que eu acho muito interessante, porque também eles usam um sistema alternado, só que aí, no caso, cada instrumento tem um único som, são 4 instrumentos afinados, cada um numa nota. Ele tem quase 2 metros de comprimento, é usado normalmente em pré-rituais para fazer limpezas espirituais nos pátios das aldeias, né? E aqui eu vou mostrar um vídeo de como eles performam isso nesse pré-ritual. Então, vocês percebem que também tem essa quarta aumentada é uma característica da estética sonora do Xingu. Eles adoram usar esse intervalo, né? O tempo inteiro, né? Tirorere. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, não vai dar tempo de mostrar muito. Isso está no site. Como que a gente divide? Cada um toca uma nota, cada cor uma nota. Só para vocês verem como é que ele é estruturado. O azul mais grave. Primeiro motivo. De novo, primeiro motivo. Segundo motivo. Terceiro. Quarto. Quarto B, variação. Né? Então, como vocês percebem, tem uma estrutura, ela se repete, tem os motivos, eles têm, obviamente, que tem uma memória, são centenas de músicas feitas nesse tema, e cada músico que é iniciado nesse instrumento, ele tem que ter esse repertório em mente, e eles têm que saber qual música vai ser tocada. Então, não é uma coisa aleatória, como muita gente acha, que é uma coisa improvisada, cada um faz o que bem entende, não é bem assim, porque cada um tem que tocar, e se vocês ouvem sem saber, parece que é um músico só tocando, né? Ou 2 músicos. Você não vai entender que isso tá cada nota. Se a gente for tentar tocar, eu já fiz essa experiência ao vivo, fica pé, tinca, tom, com, tita, fica tudo meio assim, né? Porque a gente não tem o hábito de dividir uma melodia em notas e tocar com essa fluência. Então, é um exercício que eu costumo fazer com os meus alunos, né, para a gente ganhar fluência ao tocar nesse sistema, que é um sistema muito específico dessa região também. E nesse caso aí é um sistema alternado de nota individual. Rapidinho, não vou poder passar aqui, se todo mundo conhece o Parque Indígena do Xingu, um pouquinho sobre os Yujá, que também isso está lá no site, está no meu livro, e tem nas informações. Eles fizeram um catálogo de flautas, eles têm mais de 90 flautas catalogadas, desde as mais menorzinhas até as maiores, como essas que vocês acabaram de ouvir. O taratararu não é uma flauta, é um clarinete, porque ele tem uma palheta interna, mas eles chamam de sopros ou flautas em geral, os irmãos Vilas Boas chamam de flauta gigante, mas na organologia europeia ele seria um clarinete, por isso que ele tem esse som mais fanhoso, né? Um som mais penetrante, e a ideia é essa mesmo, de espantar os maus espíritos. Então, o papel
timbrístico dele tem uma função, né? E ele é tocado nessas situações, como eu já disse, né? Aqui um pouco sobre a cultura auto-xinguana, vocês já devem ter visto isso, alguns rituais das mulheres, o quarupi, o amuricumã, os bancos que eles fazem, o ruca-ruca, os instrumentos que eles usam, isso é muito de Xingu, né? O Xingu tem uma cultura riquíssima, maravilhosa, lindíssima. Então, assim, vale a pena se aproximar disso. Aqui as ocas, que aí são redondas, né? Como é a divisão das aldeias. E o outro exemplo que a gente ouviu é o do chavante, que eu acho que alguém de vocês achou que era guerra, né? Então, realmente, o chavante tem uma aura, né? Uma fama de ser um povo extremamente guerreiro, um povo que tem uma força, né? Vocês veem pelo físico deles, mas isso faz parte de um ritual de iniciação dos jovens. Entre 9, 10 anos até os 16 anos, eles passam por uma série de rituais, e esse é o auge do ritual deles, quando eles furam a orelha com esse brinco que vocês estão vendo aí na foto. Os padrinhos acompanham, eles ficam isolados durante um tempo, isolados da família, principalmente das mulheres, recebem os ensinamentos dos padrinhos e passam por uma série de provações, corrida de toras, ficar batendo na água, fazem dieta, tem que decorar uma série de canções que eles vão a cantar ali na frente, e é um processo bastante doloroso, que já foi filmado, inclusive, pelos próprios Chavante, exatamente mostrando o quão importante esse ritual marca a identidade desse povo. Então, até hoje é um ritual feito, né, entre os jovens, e é vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para vocês, deles... Opa, por que... não está entrando aqui. Vocês estão vendo? Não, né? Espera aí, que ele saiu do PowerPoint, gente, espera aí. Ó, isso aqui ele está falando dos cantos, ó, eles aprendendo os cantos. Olha o brinco que ele está usando. Todos os adultos usam esse brinco. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui eles aprendendo a fazer os cantos. Então, como vocês podem perceber, tem um treinamento mesmo, inclusive, para aprender esses cantos. A gente fala, mas não tem significado? É uma sequência de sílabas aspiradas, re, ha, re, ri, ro, re, ha. E cada música tem uma sequência diferente de sílabas. Eu não consegui decorar nenhuma até hoje do Chavante, porque é muito difícil, né? Embora elas não tenham significado, mas a sequência tem um sentido, né? Então, são vários cantos desses que os jovens têm que ficar treinando por muito tempo até estarem aptos a se apresentar no grande pátio, que eles estão indo, né? No grande pátio para fazer os rituais. Então, é um processo também de educação musical, né, do Chavante. Além de todo o ritual, tem um processo de aprendizado desses cantos, que o brinco fortalece essa conexão com esses cantos ancestrais que são passados de geração em geração. Estou correndo aqui porque a gente está meio que já indo para o final, gente. Ai. Esse aqui é o bicho de Palop. Ai, desculpa, gente. Então, esse comecinho ele canta Moacoi, Charmé, Moacoi, Charmé, 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 Charmé. É o canto do Mutum. Ele está contando quando os bichos foram para a Terra, então Palop, o grande criador,
vai pedir para cada um cantar o seu canto antes deles descerem para a terra. E assim ele vai dar uma função para esses animais. Então, cada animal tem que fazer o seu canto. Então, ele está contando um trechinho dessa narrativa que conta um momento da criação da humanidade na cosmologia dos Paiter Suruí. Aqui tem o Dick Boba, esse que está de cabeça baixa, que é quem está cantando, que é um pajé, que foi um pajé muito importante, que eu ouvi centenas de gravação deles. Então, essa é uma gravação do acervo da Betty Midlin, né, que eu gravei com eles. E essa figura do narrador que canta, que conta histórias, é algo que ainda se mantém muito na cultura indígena e que vai respingar muito nos causos caipiras, na maneira da gente contar histórias, prolongando sílabas, usando onomatopeias, usando sons para ambientar toda a cena que está sendo contada. Então, Dick Boba era um maravilhoso narrador, mesmo eu não entendendo a língua, parecia que eu estava entendendo a história, porque ele tem uma peculiaridade de contar as histórias de uma forma assim incrível, né? Então eu quis mostrar esse exemplo para mostrar essa relação entre canto e fala, que às vezes a fala dele é muito cantada e o canto é meio falado. Então esses entremeares entre canto e fala é algo de uma artesania sonora incrível, né? Que a gente precisa conhecer mais, porque isso faz parte do nosso repertório também atual, mas que a gente não reconhece a sua origem, né? Da onde que vem essas narrativas tão elaboradas que a gente vê nos mundos indígenas. E para finalizar, a gente vai mostrar o arco de boca dos Caingangue, que é um grupo que vive no sul do país, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que é um instrumento raríssimo, que se tem pouquíssima literatura, quase nada de literatura na realidade. É um arco de mais ou menos 1,40 m, então ele se difere muito dos outros arcos de boca usados tanto na África quanto nos outros lugares indígenas, como o zicolenga-avião. Ele tem 2 notas fundamentais, ao invés de uma só, e diferente das limbadas, né, que são pequenininhas, que você coloca aqui dentro da boca, que é muito comum do mundo asiático, é um instrumento portentoso de tamanho e de sonoridade, né? Tem 2 fundamentais. 1, 2. E lá na frente, ouçam os harmônicos. Ele está fazendo isso nos harmônicos. Esse é o processo do canto difônico, que você utiliza uma nota fundamental, no caso deles 2, e com o modular da boca, que você vai abrindo mais ou fechando, você vai modulando as notas dos harmônicos que vão saindo agudinhas, né? Que é uma resultante acústica, né? Ele não está tocando essas notas, ele está fazendo essas notas soar. Então, é um instrumento. O problema é o meu ouvido tonal, que já escuta dominante tônica, dominante tônica, dominante tônica. Tem a tônica dominante aí, você tem a tônica dominante. E a melodia ela é muito tonal, por quê? É bem provável que eles tenham uma influência dos já há mais tempo, né? Da região. Porque eles já estão muito na cidade, vivendo isso. Ou pode ser que o fandango tenha influência dos caigangues, sabe-se lá, né? A gente não sabe. Mas, enfim, obviamente que isso é uma música de entretenimento, ela não está ligada no ritual, e pode ser que eles tenham meio absorvido isso, é bem provável. Como não há literatura, as informações são muito raras, o que é curioso aqui é um instrumento completamente diferente de tudo que a gente conhece do mundo indígena, mesmo no mundo dos aborígenes, dos africanos, onde o arco de boca é bastante conhecido, igual a esse não existe. Então, é um instrumento raro e único no Brasil, que nunca ninguém estudou, na realidade, eu sei que ninguém estudou, porque eu já procurei muito isso. O nome dele é Wanxin, escreve desse jeito, VYJSI, então é uma língua também do tronco G, então é uma língua que tem características muito próprias, né? E é um instrumento que atualmente só tem 2 pessoas que tocam, o seu Zílio, que está na foto, e o filho dele, né? Eu vou mostrar aqui, essa música está inclusive nesse CD que foi produzido em Porto Alegre, que é um disco maravilhoso, também disponível aí para se comprar, né? Eu vou mostrar rapidinho para vocês verem como é que o arco de boca é tocado. Então
Então, vocês percebem como que é a técnica de tocar, né? Que ele fica batendo ali com uma palhetinha, né? O aro, e aí o resto é feito tudo na boca. Se você pegar um arco de boca e tentar tocar, não vai sair nada. Você tem que... Isso é uma técnica e uma expertise do músico, né? Que pega um instrumento como esse e consegue fazer várias músicas com várias melodias, né? E dentro de um ambiente acústico que trabalha só harmônicos, né? Porque ele só trabalha com as fundamentais esses harmônicos. Então, ele tem que ter uma escuta e uma habilidade para desenhar esses harmônicos impressionante. Então, isso aqui, gente, é para a gente mostrar um pouco, não vou falar dessas outras coisas, da diversidade sonora que a gente tem aqui no Brasil. A gente ouviu apenas 6 exemplos sonoros. E são 253 povos, né? Com mais de 180 línguas, ou seja, isso é uma ínfima parte do que a gente tem de sonoridades indígenas neste território, né? Então, a gente tem uma diversidade vocal muito grande, instrumental, de timbres, outros sistemas musicais, não falei de todos, falei desses 2 alternados, mas existem outros, né? Então, mesmo a gente tendo 1000 gravações aí, que eu já fiz uma lista de gravações indígenas, tem mais de 100 CDs gravados pelos próprios indígenas, a gente ainda não consegue acessar, não consegue se aproximar, né? Então, a ideia de ter feito esse site, esse projeto para os professores é trazer isso para a sala de aula, para que a gente comece a estudar, se enfronhar nisso e poder desenvolver isso de uma maneira sem estereótipos, né? Sem criar aquele bo, tudo primitivo, né? Que isso ainda acontece, por incrível que pareça, não estou falando sem conhecimento de causa, que eu já vi isso aparecer em vários momentos, e pensar que aquilo que a gente considera uma música primitiva, uma música acústica, claro, ela pode soar estranha, mas ela tem uma sofisticação, porque na hora que a gente vai tentar fazer, a gente também não consegue, né? E a gente teria que se aprimorar nisso, tecnicamente falando, né? Então, a questão de primitivo ou pobre, né, que são elementos muito usados para se referenciar a esse tipo de música, os primeiros viajantes falavam que era um monte de gritaria, tudo desafinado, né? Até hoje a gente ouve as pessoas falarem que a música indígena é uma música desafinada, mas ela usa quartos de tom, usa outras afinações, a gente não trabalha no sistema tonal diatônico, né? Eles trabalham em outras referências, e para eles essa coisa tonal, ela não tem importância, porque eles trabalham sobre outro sistema sonoro, né? Outros sistemas sonoros, né? Então, na realidade, essa é uma música bastante complexa, né? É uma música que a gente precisa se debruçar sobre ela e ter um carinho por ela, escolher coisas que te interessam musicalmente, né? E começar a desenvolver esse repertório, seja através da escuta, seja através da contextualização, se você não tem uma prática musical segura, e também do trabalho musical propriamente dito, fazer arranjos, mesmo com outros instrumentos, utilizar, fazer adaptações, né? Fazer composições coletivas e jogos, e criar formas de se aproximar dessas culturas, dessas maneiras de pensar. Então, esse é o meu objetivo nesse trabalho, né? Não vou falar aqui dessas outras questões, e não sei se eu tenho tempo aqui, já deu 1 hora, vou mostrar rapidamente o site, só para vocês terem uma ideia de como que ele funciona, para vocês se animarem a entrar no site, depois, se quiserem usar, usem à vontade, ele é para ser usado. Então, aqui está o site. Aqui vocês têm os áudios todos disponíveis para vocês ouvirem. Em cada um que vocês clicarem, vocês vão ouvir as partituras, com as transcrições, com as letras, as partituras que, inclusive, vocês podem abaixar e fazer o download e imprimir. As propostas didáticas, cada uma nos seus 3 eixos. Aqui a gente, então, cada proposta dessa, história de bichos de Palop, como fazer uma atividade. Não é receita de bolo, gente, são sugestões, propostas, e cada um vai adaptar para o que quiser, pode criar outras coisas, mas são ideias que a gente está dando para aproximar desse universo. Então, aqui a gente conta como é que poderia trabalhar, fazer uma paisagem sonora, brincar com os instrumentos, contar essa história, cada um ser um animal. Enfim, a gente dá sugestões, não são nada para ser copiadas na sua estreiteza, mas acho que cada um tem o bom senso de se adaptar a elas. E aqui tem bibliografia, tem depoimentos, tem os eventos que a gente faz sobre o projeto, as partituras e dicas que acontecem
no mundo indígena, e também no nosso Facebook a gente tem muitas referências, saem livros, vídeos, a gente também está sempre postando lá. Então, o objetivo dessa oficina é incentivar, estimular vocês a começarem a usar músicas indígenas nos seus repertórios em sala de aula, vocês como educadores musicais, e eu espero que daqui a alguns anos vocês me retornem e falem: Magda, estou usando e está dando muito certo, está sendo muito legal. Então, gente, super obrigada, desculpa ter sido agora meio rapidinha, mas eu estou com outro compromisso na sequência, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas, a gente pode abrir para uns 5 minutinhos de perguntas. Eu vou parar de compartilhar aqui. Para ver todo mundo. Isso, agora vocês podem abrir as telas. Vai, já acabou a cara de sono, já tirou o pijama. Enquanto o pessoal se anima, já vou agradecendo. Muitíssimo obrigado por ter tido essa disposição, por essa confusão de horários, por ter dado esse panorama, né, que é muito bacana. Eu acho que só o fato da gente se interessar em ver isso já mostra o compromisso que a gente está tendo na educação musical, até para poder ampliar os nossos referenciais sonoros, né? Especialmente em Mato Grosso, que está o Xingu ali, está o Baixo Xingu, está do lado de Rondônia, tem a zona da Amazônia, tem o Pantanal, tudo isso está rodeado. Está tudo pertinho. Uhum. Pertinho. Exato, pertinho entre aspas, né? Mas está pertinho mesmo, é bem isso mesmo. Mais perto que a gente que está no Sudeste, né? Exatamente. Então, abrimos aqui, se alguém tiver alguma pergunta, que a Magda tem que sair, que ela tem que almoçar ainda e ir para outro compromisso às 1h30. Então, olha, todos esses materiais que eu mostrei, eles estão disponíveis na internet, praticamente todos. Tá? Os áudios que eu mostrei estão no site Cantos da Floresta, que alguém está me perguntando aqui, e todos os vídeos, todos, estão na internet. O que eu posso fazer, Léo, é depois mandar uma listinha dos links dos YouTubes e dos exemplos que eu toquei, mas assim, se vocês procurarem Ritual Chavante, pum, tá lá. Assim, eu posso fazer um tutorialzinho e vocês procurarem esses vídeos que eu demonstrei aqui. Os vídeos não estão no site, porque tem uma questão de direitos autorais, então é um pouco complexo eu postar eles no site do projeto. Sim. Mas por isso que eu acrescento no PowerPoint, mas eu não posso mandar o PowerPoint, porque ele está pesadíssimo, lotado de vídeos carregados, então eu mando uma listinha com o tema e o vídeo e o link. E aí fica fácil de vocês se aprofundarem um pouquinho mais, conhecerem mais, assistir os vídeos inteiros que eu mostrei muito rapidinho, né? E aí conhecer um pouco mais de perto. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, por favor, aproveite antes que a Magda tenha que sair correndo. Magda, muito obrigada à sua disposição. Eu agradeço, eu sou muito curiosa, porque a minha família quase toda assim é de músicos. O Fortunato, que todo mundo conhece, ele é meu primo, então assim, eu fico muito orgulhosa, assim, sabe, de poder estar participando. Ele mesmo que me convidou, eu fico muito lisonjeada. Legal, obrigada, Ana Carolina. Mas alguém quer falar? Eu também queria agradecer a Magda ter vindo aqui participar com a gente. É a segunda vez que eu faço oficina com a Magda, já fiz lá no Congresso de Musicologia em Pirinópolis. Né? Super fã do trabalho da Magda, tem várias séries do Mauaca aqui, livros. Parabéns e muito obrigada, viu, Magda? Aprendi muito hoje de novo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Adorei a aula. Confesso que eu não sabia nada desse assunto, mas eu estava muito curioso. Acho que foi bem esclarecedor e esse site ali, nossa, vou passar um bom tempo ali, que tem muita coisa, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E os livros também, e não só o site, os próprios shows do Mauaca também, tem muita coisa que volta e meia eu vejo. Vale a pena dar uma explorada no YouTube do Mauaca para ver o que já tem produzido. Então, o site ele é um complemento ao livro, né? Então, assim, na realidade não está tudo lá no site. O site ele está mais focado na parte pedagógica, né? E os áudios e as partituras, que a gente resolveu disponibilizar gratuitamente. Mas realmente, assim, para
entender melhor e tudo mais, a gente sugere usar o livro, porque o livro não só referencia, como dá muitas indicações de outras leituras, de outros vídeos, de artigos, enfim, que vai meio que abrindo. Então, se você tem interesse num determinado povo, eu já falo, ó, você quer saber mais sobre isso? Entra aqui, entra ali, Não, tem tal site, tem tal artigo, os livros são ótimos. Fulano. Então, assim, ele é bem introdutório, mas ele abre muitas portinhas. Então, ele é um livro bacana de ter, assim, meio comum. Preciso saber sobre isso, vai lá, o que tem de referência disso? Tá? Tem isso, isso, isso. Porque aí você já vai na coisa mais certa, porque tem muita coisa na internet também que é mais ou menos. Tem umas coisas que as pessoas filmam de qualquer jeito, sem contexto, com os comentários nada a ver. Então, assim, precisa procurar uns documentários legais, uns áudios bem produzidos, né? Enfim, a gente tem que tomar esse cuidado também para não fazer qualquer coisa que aparece assim, pendurado. Às vezes você procura um povo, entra a música de outro. Acontece isso, né? Então, a gente já faz meio uma curadoria, digamos assim, pensando nesse professor que não tem um conhecimento adequado para isso, como é que ele poderia ser introduzido nesse repertório de uma forma bacana, com boas informações, amparados em boas referências. Então, o livro é bacana, ele está disponível aí também nas Submarinos, Saraivas da Vida, na loja Mauaca também, e eu recomendo a universidade comprar um, eu não sei se a universidade tem, para deixar na biblioteca. Agora não vai dar porque está tudo bom, né? Mas, a UFMT e assuntos de biblioteca nem doação eles aceitam. É um caso. Nem doação, ixi. É um caso. É todo um tema que a Rita está coordenadora da licenciatura, ela sabe. São legal, gente. Magda, legal. De novo, então, gente, agradeço muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Léo. Eu que agradeço. Que eu tenho um carinho enorme. Eu vou obediar essa mesa daqui meia hora, então tem que sair, comer alguma coisa, porque aqui já são 1h, né? 1h15, então eu tenho que dar uma corridinha. Super obrigado pela presença de todos, espero vê-los em breve, ao vivo em cores, em algum momento. Tchau, perfeito. Eu vou fechar a sessão aqui, Léo. Não, espera que eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação ainda.